Cara, tem uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida, é porque o Neymar é tão caicai. Isso não é bem assim. E hoje eu vou te provar isso com fatos e argumentos que o Neymar não é tão caicai quanto todo mundo diz que ele é. Vem comigo, eu sou o Robson e bem-vindo a PKS Sport. Seja no Santos, Barcelona, no Paris Saint-Germain, essa fama do Neymar ser caicai sempre segue com ele. Mas explica pra gente de onde que veio a origem desse apelido. Lá no comecinho, quando ele tava começando a carreira, Luxemburgo era o técnico do Santos e não dava tantas oportunidades, que falava que ele era muito franzino, que ele não ia aguentar o tronco e ia cair muito. E desde o começo já todo mundo já falava que o menino franzino desse era muito caicai. E o que cai muito bem aqui é o seu like, que nos ajuda muito, e já comenta aí se acha que o Neymar é caicai ou se você discorda do que todo mundo fala. O Neymar trouxe pro Brasil um futebol de mais dribles. A gente não via tanto desde a época do Ronaldinho Gaúcho. Eram jogadores de menos habilidade. Então o Neymar trouxe um futebol de mais dribles. E o jeito que as pessoas viam de parar ele era fazer mais falta. A gente pode pegar as estatísticas. Neymar sempre era um dos jogadores do Brasileirão que mais sofriam falta. Então se o cara chega, dá uma voadora na perna dele, não tem como ele não cair. E também, levando em consideração aquela época, o padrão de atacante no Brasil eram jogadores com um porte físico mais forte, assim como Luiz Fabiano, Borges, Fred, entre outros. O Neymar era uma exceção, era 1 em 1 milhão aqui no Brasil. Você pode pegar, por exemplo, jogadores como o Leandro Damião, que foi meio que o sucessor dele no Santos. Era um cara muito mais forte, muito mais... um porte físico muito grande. O Neymar, na época que ele saiu do Brasil, muito franzino, muito fraquinho, então, nesse quesito, não tinha muito o que ele segurar. Se batesse nele, ele ia acabar caindo no chão. Ou seja, isso leva muito como estava o costume do futebol brasileiro, que era um futebol mais pegado, um futebol ali ombro a ombro. E o Neymar, como não tinha peso suficiente, não tinha uma postura suficiente, ele não aguentava. Qualquer esbarrão, qualquer coisa nele, ele já caía, mas não porque ele queria cair, e sim pelo porte físico dele. Então o Neymar saiu do Santos, foi pro Barcelona, brilhou lá, e nessa época você pode perceber que esse apelido começou a sumir. Ele jogava um pouco mais, ele driblava, só que os dribles dele eram mais diretos, mais focados nos gols, tanto que ele fazia golaços, fazia dribles em algumas temporadas. Foi o jogador que mais fez dribles na Europa, só que ele não apanhava tanto. Porém, quando ele foi pra França, tudo mudou. Então a gente pode perceber que também houve um amadurecimento do Neymar. Não era mais aqueles dribles de você parar no meio de campo realmente para querer brincar com seu adversário. Eram dribles necessários em prol de sempre fazer o gol. Na França ele começou, teve umas temporadas boas, porém acabou sofrendo muito com lesões. E muitas dessas lesões vieram, por exemplo, em partes importantes de Champions League, que obviamente acabavam sendo perto do Carnaval. E com isso vinha toda aquela conversa. O Neymar tá se jogando, o Neymar não tá querendo jogar, ele tá fugindo de jogo importante, ele tá fugindo pro Carnaval pra dançar com a Anitta. Aconteceu, mas não é algo que foi planejado por ele. Ele realmente, se você pegar o lance lá, o Neymar sofreu uma lesão numa entrada séria no jogador francês. Mas não tinha o que ele fazer. E isso foi se agravar ainda mais durante a Copa de 2018. Durante a Copa de 2018, o Neymar chegou lá como a grande esperança do Brasil após o 7-1, que ele não participou. Então o Neymar chegou lá e caiu muito dos primeiros jogos, que ele apanhou demais. Todas as seleções do grupo do Brasil eram seleções muito fortes fisicamente, que faziam com que o Neymar apanhasse muito. E ele apanhou muito. E acabou que em um determinado momento ele até simulou um pênalti. Isso realmente aconteceu. Ele tentou, simplesmente esqueceu que tinha VAR, foi lá, simulou um pênalti. Mas isso é uma coisa que ele foi crucificado, que tantos e tantos e tantos outros jogadores também fazem. O Hulk, a gente vê um Hulk aí hoje, que no Brasil fazendo muito. A gente vê muito Fred já fez. A gente vê muito tantos outros atacantes com porte físico extremamente maior fazendo aqui no Brasil. E o Neymar ter se jogado e sendo pego no flagra nessa Copa era a desculpa que os haters queriam pra voltar a falar que o Neymar era caicai. Com isso, depois dessa própria Copa, o Neymar firmou mais o corpo. Ele meio que apanhava e continuava de pé. Com isso, ele fez uma grande partida, por exemplo, contra a Bélgica, que acabou sendo um jogo da eliminação do Brasil e ele não teve mais chance de mostrar seu futebol naquela Copa. Então, ou seja, esse apelido de caicai do Neymar era porque ele realmente caía, mas porque ele tomava pancada, mas principalmente por conta de quem já não gosta do Neymar. É só você
fazer um nivelamento. Pergunta a grandes jogadores se eles acham que o Neymar é caicai. Olha lá, pergunta ao Messi, pergunte ao Soares, pergunte ao Xavi, ao Iniesta. Jogadores que jogaram com ele estavam lá no campo. Eles não vão falar isso. Pergunte ao próprio Marcelo, Sérgio Ramos, jogadores que marcaram ele. Eles não vão falar isso. E o Neymar, você pega estatisticamente a quantidade de faltas que o Neymar sofre. Quantas e quantas vezes foi o cara que mais sofreu faltas no campeonato francês? Cada jogo o cara sofre quase 10 faltas. Então, realmente não tem como o cara não cair apanhando o tanto que ele apanha. É claro, não estamos aqui para defender o Neymar de fato, e sim provar para você com fatos e argumentos que esse apelido é meio que um preconceito que principalmente quem não gosta do Neymar tem com ele. Mas o importante aqui é a sua opinião. Você acha que o Neymar cai muito? E claro, se inscreva no canal porque nós precisamos da sua inscrição. Nós estamos começando agora e sem você esse canal não vai a lugar nenhum. Você é a principal, você é o combustível que mantém esse canal ativo. Sem você aqui a gente não é nada. A gente vai ficar falando das paredes. E o que adianta? Precisamos de você aqui sempre com a gente. Então se inscreva no canal e ative o sininho. E até a próxima!